Hoje eu vou falar para vocês sobre o dia que eu fui reprovado, aprovado, reprovado de novo e por fim aprovado no exame prático de direção do Detran. Bom, como foi que aconteceu, né? Eu estou no processo de classificação da minha carteira e aí, semana passada, né, eu fui fazer a prova prática de direção da categoria D, lá no micro-ônibus, né? E aí, muito bem, cheguei lá no local, fiquei assistindo os outros candidatos fazer a prova e já foi difícil para mim, porque eu fiz a autoescola em um tipo de ônibus, né, um modelo de ônibus, e cheguei lá para fazer a prova, era outro modelo de ônibus. Eu já não consegui enxergar direito nos retrovisores, porque era muito diferente, ficou muito pequeno, né? Uso óculos, já não enxergo bem. E aí já teve esse ponto de dificuldade. Mas até aí, esse foi dos males o menor. Eu fui o penúltimo candidato a fazer, da minha autoescola. E aí, beleza. Cheguei no carro, né? Olhei os retrovisores e tudo mais. E fui fazer a baliza, né? Que é a primeira etapa dessa prova de classificação para a categoria D. Eu já fui com medo porque os candidatos que tinham ido antes de mim falaram que a marcha do ônibus estava raspando, né? Ou seja, não estava entrando corretamente. E isso na prova já faz a gente perder 2 pontos. Então já fui com esse medo. Então juntou o medo de errar a marcha, mais o fato de eu não estar enxergando direito nos retrovisores, não estava com noção do ônibus porque era outro tipo de ônibus, enfim. Eu acredito que eu passei, acho que foi Deus e também sorte, né? Porque eu fui mais no tato, né? Na noção ali de direção. Mas para dizer que, tipo assim, eu fiz com 100% de convicção que eu ia passar, não mesmo, né? Mas cheguei lá, fiz a baliza, né? Eu vou tentar deixar um trecho aí para vocês de como é mais ou menos que faz a baliza, né? Alinhei o carro, entrei com o carro na baliza e aí aguardei o examinador, né? Que é o primeiro examinador, pedir para que eu retirasse o carro da baliza, né? Muito bem, ele deu um joinha, né? E pediu para que eu saísse da baliza. Saí com o carro e, diferente do exame prático de direção da categoria B, que é o de carro, né? A gente precisa retornar com o veículo para o ponto inicial onde ele estava estacionado. Muito bem, eu saí da baliza e voltei de ré, né? A gente tem que voltar de ré e estacionar o veículo onde a gente pegou. Feito isso, eu estacionei o carro, abri a porta, né, do ônibus e desci e fui aguardar, junto com os outros candidatos que também tinham passado na baliza, a segunda etapa da prova, né, que seria o percurso na rua. Bem, fiquei lá aguardando o examinador voltar, né, que ele estava na rua com outra turma, e quando ele voltou, ele chamou, né, todos os candidatos que estavam lá dessa autoescola. Beleza. Ele saiu chamando todo mundo e no fim não me chamou. Aí eu sinalizei, né? Ô amigo, ó, faltou o meu nome. Aí ele, qual o seu nome? Eu informei meu nome. Ele, ó, sua prova não tá aqui não. Aí eu disse, mas eu fiz lá a baliza e fui aprovado. Aí ele, tá certo, vou verificar. Aí entrou no pátio do Detran e foi falar com o outro examinador. Quando ele falou, a gente ficou aguardando no ônibus, né? Eu e os demais candidatos. Porque se caso eu não fosse fazer, o pessoal já ia estar liberado. Aí retorna o segundo examinador e fala, confirma meu nome, né? Anderson, né? Eu isso, ó. Aí ele fala, aqui tá como reprovado na baliza. Aí eu rebati, né? Oxe, não, irmão. Eu fiz a baliza toda certinha, né? Entrei na vaga, alinhei os pneus, não bati na baliza, não bati no meio fio. Como eu fiz corretamente, o examinador pediu para que eu saísse da baliza e estacionasse o ônibus no ponto inicial. E aí, o pessoal do Detran é bem complicado, né? Muito cheio de direito. Ele disse, mas eu tenho que seguir o que o examinador colocou aqui. Eu disse, mas aí aconteceu algum equívoco, né? Porque tá todo mundo de prova aqui que eu fiz a baliza e fiz com êxito, né? Eu passei nessa primeira etapa. Porque se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui aguardando para fazer o percurso. Aí ele, mas infelizmente está aqui como reprovado. Eu disse, não, então eu vou ter que ir lá falar com o rapaz. Ele disse, mas não vai adiantar nada. Eu disse, então, como é que se diz? Por sorte, né? Quando a gente estava na rua discutindo isso,
o primeiro examinador passou assim na lateral do ônibus. Aí eu sinalizei para o segundo examinador, ó, foi esse rapaz aí que me avaliou, vou lá falar com ele. Aí ele reafirmou, não vai adiantar não. Aí eu disse, mesmo assim eu vou. Aí quando eu fui, ele me acompanhou e já tomou a frente, né? Acho que ele percebeu que eu não ia desistir, né? Que eu ia levar para frente e já se adiantou e falou, falou para o primeiro examinador, esse aqui é o Anderson, ele está alegando que ele foi aprovado na baliza, mas aqui está como reprovado. Quando ele terminou essa fala dele, aí eu já falei também para o primeiro examinador, ô irmão, eu fiz a baliza correta, entrei na vaga, saí, não bati no cavalete, não encostei no meu fio, o senhor pediu para que eu saísse da baliza e estacionasse o carro lá atrás. Muito bem, eu estacionei, saí e fiquei aguardando para a segunda etapa, que é o percurso. Aí ele, eu lembro de você, realmente você fez certo. Aí eu reafirmei para ele, né? Quem perdeu na baliza foi o rapaz que fez depois de mim, não eu. Aí ele, realmente, eu troquei as folhas, né? Porque eles dão uma prova impressa com um gabarito que é para o examinador marcar as infrações que a gente comete, né? As faltas, né? E aí esse primeiro examinador trocou a minha prova com a do rapaz que fez depois de mim, que foi o que perdeu na baliza. E aí, por sinal, lá no ônibus ele não chamou meu nome, porque a prova que estava lá era do rapaz que perdeu na baliza. E ele estava lá como aprovado. E o meu nome não estava porque estava como reprovado. E se você perde na baliza, você perde o direito de fazer o percurso, né? Porque você já está eliminado. Enfim, aí colocaram lá a observação. Eu vi por lado que colocaram, não tenho certeza. Mas guarda essa informação aí. E aí ele retornou comigo para o ônibus para que eu fizesse o percurso. A observação também é que meu amigo, o cara já fica nervoso, né, nessas provas de direção do Detran, porque você está sendo avaliado, os caras são chatos. E fiquei mais nervoso ainda. Fomos pro percurso, né, na rua, saí com o ônibus tranquilamente, sinalizando seta, olhando o retrovisor, porque ele vai olhar isso, né? Ele vai ver como que você dirige. E aí andei uns 200, 300 metros, quando chegou numa rotatória, com faixa de pedestre e tudo, eu já nervoso, fui colocar a primeira marcha do ônibus e ela raspou, né? Faz aquele famoso e não entrou. Aí a marcha caiu na terceira marcha. Eu fui sair com o ônibus e percebi que ele estava sem força. Então eu tive que controlar ele na minha embreagem, né? Para que ele não estancasse. Graças a Deus eu não estanquei. E aí, rapidamente, quando eu consegui sair, eu voltei uma marcha, né? Eu voltei para a segunda marcha. Andei mais um pouco e coloquei a terceira, agora da forma correta. Assim que eu virei na rotatória, ele pediu para parar e eu finalizei a minha etapa do percurso. Aí o instrutor pega o ônibus, né, e voltamos para o galpão onde a gente estava fazendo o exame. Ao descer do ônibus, eu perguntei ao segundo examinador, ô irmão, onde é que eu pego o resultado, né? Você já jogando uma verde para ver se ele soltava ali, se eu estava aprovado ou reprovado. Eu achei que eu ia ser reprovado agora no percurso, por conta desse erro na marcha, né, que ela raspou, e que eu saí na terceira marcha. Mas aí ele disse, não, você está aprovado. Com 2 dias você consulta o resultado. Isso era numa quarta-feira. Na quinta-feira eu consultei nada. E na sexta, que era o dia correto, nada também. Aí fiquei aguardando. Na próxima semana, nada de resultado. Até quarta-feira eu esperei, que deu uma semana. E aí, como não saiu o resultado, eu entrei em contato com o Detran. A menina abriu um chamado lá, né, a funcionária, para poder apurar. Isso eu entrei em contato numa quarta-feira. Quando foi quinta-feira, o resultado saiu. E para minha surpresa, eu estava lá, reprovado na baliza. E aí isso aí acabou com o meu dia. Já fiquei nervoso porque eu tô aperreado com o negócio do meu casamento. Eu tava, na expectativa, né, de ser aprovado, porque isso te livra de muita coisa, né? Livra de você ter que ir lá fazer o exame de novo. Esperar a data para marcar, sem falar no custo. E sem falar que, é chato você fazer essa prova, porque você se cobra muito, né? E aí eu entrei em contato com o pessoal da autoescola para ver o que é que eu poderia fazer, né? Porque isso não foi um erro meu, foi um erro do funcionário público lá do Detran. Eles me orientaram aí na ouvidoria do Detran para que eles reavaliassem esse meu resultado. E aí, o Detran só funciona até as 14 horas, na quinta-feira eu não consegui ir mais. Sexta-feira, que no caso é hoje, eu fui lá, né, e fui no setor lá da ouvidoria. E aí eu relatei essa mesma história que eu falei para vocês aí, do que aconteceu, e eu já percebi que o funcionário lá do Detran, que estava no setor de ouvidoria, não estava meio que querendo me ajudar, né? Aí eu, tá bom então. Aí eu perguntei, aproveitei a oportunidade e já falei logo, ô irmão, se caso não resolva aqui, eu vou ter que acionar o Ministério Público, Defensoria Pública,
Vou ter que ver questão de advogado para ter acesso às câmeras lá do pátio, como é que eu vou fazer? Falei logo isso porque eu tava vendo que ele não tava querendo me ajudar. Quando eu falei isso, eu percebi que o semblante do cara mudou. E aí ele parou de abrir o chamado e pegou o celular e entrou em contato com o chefe dele. E aí ele explicou essa mesma situação que eu passei para vocês, dizendo que tinha tido uma troca de prova, que eu estava alegando que tinha sido aprovado, que o examinador reconhecia que tinha trocado minha prova e tal. Simplesmente o chefe dele, que provavelmente é o chefe da banca examinadora, né, pediu meu CPF e aí prontamente ele alterou o resultado. Simples assim. E o cara ainda soltou assim para mim: ô irmão, você consultou esse resultado hoje porque aqui tá como aprovado. Aí eu disse: ô irmão, eu consultei antes de vir, porque se tivesse aprovado eu não teria vindo aqui, né? Aí ele: não, mas aqui já tá atualizado. Aí eu ia: pronto, beleza então. Então tá resolvido, né? Ele disse: tá. Diga aí, se você não tem conhecimento, né, do que deve ser feito, se vamos dizer assim, se fosse uma pessoa leiga, ia simplesmente perder, né? Porque o que é que ele ia fazer? O que é que ele ia argumentar? Não é isso? E outra, ainda bem que eu consegui de uma maneira mais simples, porque eu já estava pensando como é que eu ia provar tudo isso, chamar o instrutor da autoescola, que era uma testemunha, né, uma prova, ia ter que solicitar minha prova lá para eles, mas graças a Deus eles foram mais práticos, né? Simplesmente alteraram o resultado e tá aí. Estou como aprovado, agora tenho a categoria D na minha habilitação. E antes, por que você classificou essa carteira? Bom, porque eu pretendo, né, viajar futuramente e essa classificação de carteira vai me ajudar, né? Vai ser mais uma oportunidade de trabalho, né? Para que eu não fique muito apegado só na minha área de TI, eu tenho mais essa oportunidade também de trabalhar aí com a minha carteira de habilitação na categoria D, beleza? Então é isso, pessoal. Hoje eu só queria contar, né, como foi a minha experiência desse dia aí, da minha prova de exame prático no Detran, né? E deixa aí nos comentários também, quero saber como é que foi a tua prova prática, né, lá de direção no Detran. Passou de primeira, não passou? Teve algum perrengue? Deixa aí nos comentários, beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.